Jaque. Olá, tudo bem, Ednilson? Agora deu certo. Deu. Bom, vamos É, começar então nossa live de hoje. Já vou fazer a apresentação. Realmente, como vocês sabem, estou fazendo as lives aí para justamente chamar amigos e pessoas que influenciam, que têm bastante conhecimento em várias áreas aí, para a gente debater e falar um pouquinho de desenvolvimento, capacidade e muitas coisas que a gente possa falar sobre desenvolvimento, né? muito Estou entrevistando hoje a Jaque Domingues, que é administradora. E eu vou deixar assim a palavra para ela falar um pouquinho do que ela faz, do que ela tem feito, para a gente começar a nossa conversa. Jaque, por favor. muito obrigada. Boa noite a todos que estão aí ao vivo. Bom, eu tenho formação em administração. Nesse momento, eu estou cursando engenharia ambiental e ciências contábeis. Tenho algumas especializações também. E me especializei bastante em normas com padrões internacionais, as normas da ISO, né, família ISO. Então, ISO 9001, que é da parte da qualidade, 14001, que é ambiental, 45001, que é uma norma nova no país, 45001, né, que é saúde e segurança do trabalho, também a 39.001, que é segurança viária, uma norma relativamente nova também, mas direcionada para as transportadoras. E um pouquinho de conhecimento, iniciando a 13485, que é gestão de instrumentos médicos. Então, é uma norma mais direcionada para empresas que trabalham com equipamentos médicos ou nesse segmento. Bom, hoje eu estou atuando como gestora de uma empresa do segmento de transporte e responsável por vários setores administrativos, que envolve produção também, envolve compras, financeiro, enfim, todos os setores da parte de administrativa mesmo. Então, a gente tem enfrentado alguns desafios aí nesse ano de atípico para todos, né? E o que a gente tem buscado sempre é muita persistência e em relação ao mercado não está nada tradicional, então a gente tem que buscar muitas alternativas e na atuação que eu estou hoje, eu trabalhei durante os últimos 3 anos como consultora, auditora, então eu trabalhava em várias empresas. Hoje, eu estou em uma empresa fazendo esse trabalho, mas é um desafio porque eu tenho atuado nos controles, né? Então eu estou desenvolvendo alguns controles, trabalhando em busca de melhorias Você e trabalha na também área seria a área de qualidade, é isso, da empresa? isso, exatamente. E o objetivo maior da minha atuação nessa empresa é a parte de qualidade, porque a empresa vem com uma demanda de transição da norma. Então, hoje, a norma ISO 9001, que é padrão de qualidade, ela está na versão 2015, é a última versão da norma. A anterior era 2008. Só que entre 5 anos, normalmente, acontece um comitê onde os mais de 200 países que atuam com essa norma se reúnem para avaliar se há necessidade dessa atualização ou não. Então, a norma de 2008, ela vinha com um perfil muito voltado para satisfação do cliente. Independente do que a empresa, do que os acionistas achavam, tinha que buscar a satisfação do cliente com foco em produto Hum. e voltado muito para um processo mais antigo. Então, com a evolução, com o volume grande de prestações de serviço, foi identificado a necessidade dessa atualização. Então, em 2015, ela foi atualizada com vários itens, uma mudança significativa, vamos dizer, né? Hoje, a ISO 9001, ela serve como uma ferramenta de gestão.
Antes, ela servia como um apêndice, vamos dizer. A empresa fazia a sua gestão e tinha a ISO 9001. Hoje, não. Com a implantação efetiva da ISO 9001, existe uma estrutura muito robusta da parte de gestão, onde o foco não é mais no produto e no cliente. O foco é no sistema de gestão. A empresa precisa estar saudável como um todo, não só a qualidade do produto. E o foco não é só mais no cliente, o foco é nas partes interessadas. Aí é que é a questão. Porque as partes interessadas envolvem clientes, envolvem acionistas, funcionários, fornecedores, órgãos governamentais, enfim. Então, todas as partes interessadas, seja interno ou externo, que tenham uma correlação ali com a empresa, que a gente usa muito o termo stakeholders, né? Existe essa preocupação da empresa de atender todas essas partes. Bom, essa norma, ela é bem interessante porque quando a gente fala em implantação dela, a primeira coisa é um planejamento estratégico. Então, eu uso a metodologia SWOT, onde a gente avalia pontos fortes, pontos fracos da empresa. E a partir daí, são direcionados os esforços para o que tem mais relevância. E aí a gente pensa no foco de médio prazo e curto prazo. Porque tem que atualizar esse planejamento anualmente, né? Anualmente. E aí é onde rever todos esses processos. Tá, como funcionam essas normas, né? Quem que organiza essas normas aqui no Brasil, você sabe? Olha, a ABNT é um órgão regulamentador, só que ela só valida os relatórios. Então, existem alguns vínculos. A ISO 9001, ela é sediada em Genebra, na Suíça, só que mais de 200 países participam. Então, essas reuniões, elas envolvem todos os países e é um grupo bem dinâmico, onde envolve político, cientista, empresário, de várias, digamos, de vários segmentos para ter essa análise mais abrangente. No Brasil, quem regulamenta é a BNT. Então, somente quando tem aprovação da BNT é que esse certificado é válido. Mas quem faz essa avaliação na organização é um auditor independente contratado pelo órgão certificador. Então, funciona assim. A ISO no mundo fica na Genebra. Aí depois, no Brasil, o órgão que aprova a BNT. Mas a BNT autoriza os órgãos certificadores, que são empresas privadas, que contratam esses auditores para fazer, que tem que ter as qualificações, é claro, para fazer essa avaliação nas empresas. Mas antes disso acontecer, é necessário que um consultor, que uma empresa que tem esse conhecimento técnico faça essa implantação. E no final da implantação tem uma auditoria interna, para daí a empresa passar por essa avaliação que a gente fala auditoria de certificação. Ela acontece sempre com um ciclo de 3 anos. Então, a partir do momento que a empresa contratou o órgão certificador, ela contratou por 3 anos. Então, no primeiro ano acontece uma avaliação de todos os processos. No segundo e no terceiro ano é feita uma raiz quadrada, pega ali 1/3 dos processos, avalia uma parte no segundo ano, uma parte no terceiro. Fechou o ciclo, recertificação segue na mesma linha. Mas Como funciona o tamanho dessas empresas? Elas são médias, grandes? Como que funciona a certificação para qual tipo de empresa seria, né? olha, independente do porte, do tamanho, da quantidade de funcionários. Essa empresa ela pode ter um funcionário. Se ela quiser seguir esse padrão de normas, ela pode implantar. É claro que existe todo um custo, existe uma padronização. Então, o proprietário, o sócio proprietário precisa estar predisposto a esse investimento, né? Porque, queira ou não, ele vai ter que ter alguns controles e manter. Então, a empresa de qualquer porte, ela pode ter a certificação, sim. Qualquer parte. Interessante. E aí, a partir do momento que faz essa análise SWOT, identificou todos os pontos relevantes do negócio que precisa direcionar. Então, por exemplo, a gente sempre considera balanço scorecard. Então, eu avalio sempre
o segmento financeiro, de mercado, a parte de processos, de competências de pessoas. Então, eu sempre direciono para os 4 pilares. Pontos fortes e pontos fracos, que é interno, só depende do controle da empresa, e oportunidades e ameaças, que são questões externas da empresa, que daí nem sempre a organização consegue controlar, como, por exemplo, economia, mudanças de hábitos dos consumidores, a questão de câmbio, né, dependendo de uma empresa que importa matéria-prima. Então, a partir daí, define-se as prioridades de ações para trabalhar na empresa, definem responsáveis, prazos, e aí fraciona as ações. Então, para executar uma ação, vai envolver vários responsáveis, com várias ações, com vários prazos, e no decorrer do ano vai tratando. A partir dessa análise SWOT, também um item novo da norma é a gestão de riscos e oportunidades. Então, a partir daí, a empresa ela não trabalha mais de forma corretiva, ela não vai corrigir os problemas. Com a gestão de riscos e oportunidades, ela vai se antecipar aos problemas, porque faz uma avaliação, é um retrato assim de toda a situação da empresa, onde está mais vulnerável, onde existe um risco maior. Aí, a partir do momento que identifica esse evento, aí vai fazer a avaliação desse risco, qual que é o tamanho desse risco. Então, avalia a probabilidade, possibilidade de acontecer. Então, tem toda uma metodologia. Em cima disso, os riscos que são altos ou extremos, tem que ter ações assim urgentes para resolver. Agora, existem outros riscos que eles já são mais passíveis de conviver, né? E aí, em cima disso, trabalha com ações preventivas, ações para mitigar esse risco. E a partir daí vão seguindo vários outros processos dentro da norma também, que são novos, né? Interessante. Então, Mas a certificação, ela serve internacionalmente? Por que uma empresa busca essa certificação geralmente? Ah, tá. Bom, se a empresa tiver só a certificação pela ABNT, a cobertura, digamos assim, a validade desse certificado vai ser no máximo assim no Mercosul. Então, a validade desse certificado, por ser pela BNT, ele tem validade no Brasil e pode se estender pelo Mercosul. Mas se, por exemplo, tem o UCAS, que é um órgão que regulamenta a ISO 9001 na Europa. Então, no lugar da BNT seria o UCAS. A empresa também pode buscar certificação pelos dois responsáveis. Então, digamos que a organização vende para clientes na Europa. Então, vai buscar uma certificação da ISO 9001 com a validação da BNT e UCAS. Então, quer dizer, esse cliente que mora lá na Alemanha, por exemplo, ele vai apresentar o certificado UCAS. E aí vai ter a validade interna lá também. Uhum. É claro que a gente sabe que se está certificado é válido, mas não pelo órgão do país, por exemplo. Tá, existe só essa certificação? Existem outras certificações que a empresa pode buscar? Só 9001 ou existem outras? Existem. Bom, voltado para a qualidade, a norma que tem maior qualificação é a ISO 9001 mesmo. Voltado para a qualidade. Agora, a empresa pode ter um sistema de gestão integrado, que também é bastante interessante. Eu fiz várias auditorias, é um desafio, né? Porque envolve uma norma, ela tem 10 itens, mas muitos subitens que precisam ser avaliados. Aí você imagina unir 2 ou 3, então é bem interessante, porque a empresa usa uma parte da estrutura da norma para implantar em outros segmentos. Então, por exemplo, a empresa opta em implantar a ISO 9001. Na sequência, certificou, está tudo ok, ela quer implantar a gestão ambiental, que é a 14001. Então, foi implantado em 2015 um protocolo pela ISO que, a partir de 2015, todas as normas que forem atualizadas, elas vão seguir a mesma estrutura, o mesmo draft. Então, todas elas vão ter 10 itens
e cada item desse vai ser direcionado para o mesmo foco. É claro que, se é ISO 9001, o foco é qualidade. Então, no tópico 8 da norma, vai ser voltado para a qualidade. Na ISO 14001, que é ambiental, o item 8 da norma vai ser voltado para o meio ambiente. Então, é mais relacionado a plano de emergência, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental. Então, envolve a mesma estrutura. A empresa que tem interesse em implantar mais normas facilita. Então, é bem interessante, porque tem empresas de grande porte que precisa. Inclusive, a ISO 45001 também, que aí é voltada para a saúde e segurança do trabalho. Então, tem empresas que têm as 3 normas. E qual que é a maior dificuldade, assim, para implantar essas normas? Existe alguma coisa que você sente que as empresas têm mais dificuldade? Existe. Existe, e não é segredo. A maior dificuldade é a resistência de algumas pessoas. Então, então é muito comum porque toda mudança gera uma resistência, né? Então, sempre existem as pessoas que estão mais direcionadas à evolução, mas tem aquelas pessoas que falam assim, eu sempre fiz assim, por que que agora a ISO vai mudar isso, né? Por que que a ISO vai engessar, vai dificultar? Na verdade, eu sempre, quando eu faço a implantação, eu preciso fazer vários treinamentos de sensibilização com a equipe, né? E eu falo muito que é muito mais fácil você ter um padrão para seguir do que toda vez que você for desenvolver uma atividade, ter que pensar em como fazer. Já está pronto. Melhorar aquilo ali que tem é mais fácil do que elaborar, estruturar. Então, é muito importante. Vou puxar um ponto aí, essa parte da flexibilidade, né, que os gestores ou mesmo os sócios aí precisam ter para aceitar essas novas possibilidades, né, e melhorias que precisam ser feitas na empresa, né. E aí você falou um ponto interessante, que é um ponto da limitação, né, o que está limitando a pessoa de ver diferente aquilo, né. E é uma das competências que as pessoas no dia de hoje precisam ter. A resiliência, a flexibilidade, porque se o sócio proprietário ou aquele diretor, administrador que dirige a organização, se ele é extremamente favorável e vê que essa certificação é essencial, ele vai bater em cima, muitas vezes precisa até substituir pessoas da equipe, porque a resistência acaba influenciando, né, contaminando, vamos dizer. Então, é muito importante o responsável da organização estar favorável, senão nem desenvolve, nem evolui. Mas é um desafio, sempre é um desafio. Você tem algum caso, assim, você poderia contar um caso pra gente, de alguma empresa que já passou, que teve esses percalços, assim? Teve, Tá, pode infelizmente não teve. falar o nome da empresa, mas pode contar Não, do não vou caso. contar. Então, era uma organização que já vinha há anos buscando essa certificação, mas por dificuldades ou com o consultor, que não tinha esse conhecimento técnico preciso, ou com a equipe interna. E aí conseguiu engajar uma equipe, estava desenvolvendo, e aí um dos diretores comentou que essas normas, porque geravam documentos que precisavam ser aprovados, enfim. Ele falou, isso daí está atrapalhando as vendas. Aí o diretor geral, ele falou assim, nós vamos implantar a ISO 9001 sim, com ou sem você. Aí ele entendeu que não ia ter jeito. Mas Ele assim, teria que acertar. a gente fala assim, rindo porque acaba sendo unânime esse tipo de comportamento, mas é bem desgastante esses tipos de situação. Te confesso que consome um pouquinho de energia, mas Quanto tempo demora para implantar, por exemplo, essas normas todas e tal? olha, em torno em um ano, uma empresa assim de porte pequeno que não busque nível de detalhamento grande e que tenha uma certa estrutura de controle interno, um ano é possível.
Mas se não tem, de repente tem que desenvolver controles, envolve sistema ERP, 1 ano e meio é possível, sim, tranquilamente. Entre 1 ano e meio. Aí depende muito do time da equipe também. A equipe tem que ter resposta rápida para cada atividade, para cada estruturação. Mas sempre traz um resultado positivo. Você tem uma equipe também que vai junto com você? Como que é feito geralmente essas intervenções, vamos dizer assim? No momento em que eu estava fazendo consultoria de implantação, eu sempre ia sozinha. Então, eu sempre seguia uma linha, por mais que a gente siga a mesma metodologia, mas cada consultor, cada auditor tem um perfil particular, né? E então a gente consegue ter mais um padrão mais contínuo e seguir sempre naquela linha. Mas depois que eu faço a implantação, eu consigo ter uma avaliação de toda a estrutura com a auditoria de um outro consultor da equipe, ou vice-versa. Então, sempre a gente vai intercalando para que faça as correções necessárias, os ajustes, né? Mas Uhum. é uma evolução aí de no mínimo 1 ano. Interessante. Bom, É, vou puxar já um pouquinho a conversa aí, porque já estão quase uns é, 10 minutos finais aí. E para tá os certo. formatos que estão assistindo também, que É, ela também participou de um projeto que eu estou também, que é o nosso livro, né? Como ah, coautor, Profissionais de Alta Performance. Estou até com ele aqui para mostrar aí para vocês, ó, é. esse livro aqui. Sou coautor, ela também desse livro. E ela tem Isso, uma parte, uma pequena parte, não dizer assim, desse livro aí. Esse, isso. olha lá com o livro lá. Conta um pouquinho, só assim, uma pincelada por cima pra gente desse livro que você colocou nesse livro, para justamente divulgar nosso livro aí. Bacana. Foi um convite, um desafio bem interessante, bem gratificante. Lá no capítulo 13, eu mencionei justamente sobre algumas técnicas de programação neurolinguística voltadas para líderes organizacionais. Justamente por eu sentir essa dificuldade que os líderes têm em se organizar e uma das técnicas que eu mencionei é sobre o rapport. Então, assim, só voltando um pouquinho, programação neurolinguística, ela traz técnicas de como a gente programar nosso cérebro, né? De forma resumida. Essa técnica de rapport, ela é uma forma de a gente entrar em conexão com o outro. Então, falando nos relacionamentos profissionais com a equipe, com os liderados, é interessante a gente ter essa conexão. E como desenvolver? Como conseguir? Porque às vezes a gente vai conversar com uma pessoa da equipe, pessoa extremamente rebelde, enfim. Então, eu explico um pouquinho sobre algumas técnicas de criar essa conexão com o outro. Usando tom de voz, postura comportamental, qualidade vocal e muitas vezes até o silêncio. Então, às vezes acontece, a gente vai conversar com uma pessoa e pela primeira vez que a gente conversa, fala, nossa, mas parece que essa pessoa eu conheço há muito tempo. Isso é o resultado de um bom rapport. Então, é bem interessante porque para a gente conseguir conduzir, então, como líder, as orientações que eu passei no livro, para a gente conseguir conduzir um rapport, primeiro você tem que ir acompanhando, acompanhando. Então, por exemplo, a pessoa vai conversar, ela está em pé, você fica em pé também. Ela cruzou os braços, você cruza também. Ela põe a mão no rosto, no cabelo, você também. A partir de um determinado momento, quando você está entrando em conexão, aí você começa a conduzir. E aí é onde essa pessoa vai acompanhando. Então, você consegue construir uma comunicação mais sutil, mais suave, sem imposição. E se precisar interromper o rapport, tem que quebrar totalmente, assim, de uma vez essa conexão. Interromper e aí acaba tendo, depende da situação, né? Mas quando o rapport tem um resultado positivo, você não precisa ter essa interrupção. Vai conduzindo o assunto até ele acabar, até conseguir passar o que precisa. Uhum. Uma outra técnica que é interessante é o sistema representacional. Então,
Na PNL existem muitas técnicas, né? Uma delas que eu comentei do sistema representacional é uma situação bastante simples no nosso dia a dia. É como a pessoa enxerga o mundo. Então, existem três formas: visual, auditivo e sinestésico. Então, tem aquela pessoa que ela tem mais facilidade de memorização vendo, outra ouvindo e outra fazendo. É aquela pessoa que tem que pôr a mão na massa, tem que sentir mesmo. Não quer dizer que a pessoa é 100% com esse sistema representacional, mas a tendência sempre é para uma ou outra. Uhum. E é interessante porque, através da comunicação, a gente consegue identificar. Porque a pessoa pode estar sentindo, às vezes, um cheiro, um perfume. E aí, ao invés dela falar assim, nossa, eu tô sentindo uma fragrância muito boa, ela fala assim, olha que perfume gostoso. Como olhar? Não tem jeito de ver. Mas aí já é possível perceber que essa pessoa, ela tem um sistema representacional visual. Fica Uhum. nítido na comunicação. Então, isso serve para quê? Vai fazer uma apresentação, reúne a equipe para uma sensibilização. Como você vai usar a tua apresentação? Tem que ser direcionado para o perfil da equipe. Se são visuais, então tem que ser material visual. E assim por diante. Se for um pessoal mais sinestésico, então tem que aplicar dinâmica, ou até mesclar também, né? Ou dividir a equipe. Esse assunto é interessante que entra naquele, ou no começo da conversa, a gente falando de flexibilidade. A gente tem que ser É, flexível para entender as pessoas, ouvir o que elas realmente querem dizer ou sentir, enfim. É bem interessante essa parte. Continua falando aí. é. Então, eu até aqui no livro tem um questionário através desse QR Code aqui. Esse questionário tem 20 perguntas para identificar qual que é o sistema representacional predominante. Porque a partir dali você consegue, até pelo teu autoconhecimento, direcionar a forma de aprendizado. Então, às vezes a pessoa está lá, tem um filho, ou até mesmo na equipe de trabalho, precisa direcionar. Então, aplica o teste, conforme os resultados, direciona o ensino. Eu dei uma palestra num colégio justamente sobre esse assunto, porque os professores acabam tendo esse desafio. A equipe a turma, né, da sala é mesclada, então precisa sempre fazer esse filtro aí, né? Para isso tem que conhecer, e com o teste facilita. Muito bom. Você vê que não é só num campo que você pode usar isso também, essas técnicas de PNL, né? Você pode É, usar em vários momentos, em várias situações, até em reuniões mesmo que a gente estava dizendo, ou situações mais difíceis, né, de mudanças e tal, que as pessoas precisam ser mais flexíveis, e aceitação, você precisa saber lidar e desenvolver essas equipes para entender uma nova visão da situação, né? Bem é, interessante. Ó, é. já está no finalzinho aí, tem uns 2 minutos aí. Eu vou deixar a palavra para você fazer um encerramento aí, um pouquinho do que você faz, para a gente terminar nossa conversa aí. Mas tá certo. Ednilson, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aí, né, a respeito das experiências. O que eu gostaria de deixar como mensagem é a gratidão, o poder da gratidão. Independente de qual situação a gente esteja passando, seja muito boa ou seja de dificuldade, sempre tem um motivo. Então, a gratidão, ela sempre liberta para que o novo venha. Então, a gente agradecendo o que nós temos, sempre o novo, o universo nos traz o novo. Então, isso é uma forma da gente crescer como pessoa. Palavras da Jaqueline aí, então a gente encerra com essas palavras maravilhosas. Gratidão, então, pela entrevista. Muito bom, obrigado pelo seu conhecimento. Poder passar um pouquinho para todos que estão assistindo também. E vamos conversando aí, tá bom? Gratidão. Muito obrigada, obrigada por todos que estão ao vivo aí. E abraço, tudo de bom, viu, Ednilson? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.